Glória a Deus, glória ao nome do nosso Deus, glória a Deus. Estamos aqui nessa noite, mais uma vez, na presença de Deus. Estamos na 30ª noite, estamos encerrando mais um mês, né? Estamos com 30 dias de oração, ainda temos 22 noites ainda pela frente. Eu gostaria que você, nessa noite, compartilhasse essa mensagem. Nós estamos aqui pregando o Evangelho da Salvação. Nós não estamos pedindo oferta, não estamos querendo se exaltar. Aqui o nosso objetivo é falar de Jesus, que é a razão maior da nossa existência. Nós vamos ler hoje no livro de João, no capítulo 19, olha lá. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinho, lhe puseram sobre a sua cabeça e lhe vestiram uma veste de púrpura. E diziam: Salve, Rei dos Judeus! Olha lá. E davam-lhe bofetadas. Viu aí? Então Pilatos saiu outra vez fora e disse: Eis aqui vos trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, levando a coroa de espinho e a veste de púrpura. E disseram-lhe Pilatos: Eis aqui o homem. Vendo, pois, os principais dos sacerdotes e servos gritaram, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos, olha lá essa palavra aqui, ó. Crucifica-o, porque eu nenhum crime acho nele. Tomai-o e crucificai, porque eu não vejo nele crime algum. Respondeu-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei, deve morrer, porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu estas palavras, mais atemorizado ficou. E entrou outra vez na audiência, disse a Jesus: olha lá. De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Olha aí, ó. Disse-lhe, pois, Pilatos: Não me falas a mim? Não sabes tu que tem um poder para te crucificar e tem um poder para te soltar? Respondeu Jesus: Nenhum poder terias contra mim se de cima te não fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Desde agora Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam, dizendo: Se solta este, não és amigo de César. Qualquer que se faz reis é contra o César. Ouvindo, pois, Pilatos este dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal do lugar chamado de Tóstropos, e em hebraico o nome é Gabatá. E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta, e disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: Tira, tira, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Respondeu os principais dos sacerdotes: Não temos rei, senão o César. Então entregou para que fosse crucificado. E tomaram a Jesus e o levaram. Olha lá. Eu vou parar essa mensagem aqui, porque aqui nós vemos a atitude. Essa mensagem de hoje é a atitude de um líder, de uma pessoa que ainda não tem um encontro com Deus. Aqui essa mensagem, ela mostra Pilatos, ele teve todas as chances. Muitas vezes a gente age que nem Pilatos. Até aqui se tornou uma gíria popular nessas palavras aqui. Pilatos, ele ficou face a face com o Senhor Jesus. Ele sabia que era Jesus. Jesus se calou para ver o que ele ia falar. E ele, na sua soberba, ele quis dizer que ele era maior do que Jesus. Na sua soberba, ele resolveu entregar Jesus para ser crucificado. Ele teve todas as oportunidades para soltar Jesus, porque ele sabia que Jesus não era um malfeitor. Hoje muitas pessoas sabem quem é Jesus, mas elas não querem ter compromisso com Jesus. Elas querem viver uma vida
sem nenhum comprometimento com Jesus. Foi o que Pilatos fez. Ei, aqui se tornou uma gíria essa atitude de Jesus de ficar calado. Hoje em dia você observa que até as pessoas dizem assim: quem cala consente. Jesus se calou naquele momento para ver a posição da humanidade. Os líderes religiosos, os líderes políticos, muitas vezes eles julgam rapidamente. Eles sabem quem é inocente e quem não é. Isso aqui até hoje em dia nós sabemos isso. Mas muitas vezes o nosso julgamento não é o condizente com a vontade de Deus. Nessa trajetória eu posso dizer para você aqui na nossa mensagem: Deus, ele sabe quem é bom e quem não é. Você também sabe quem é bom e quem não é. Todo mundo sabe julgar. Mas muitas vezes a pessoa não sabe inocentar, ela só sabe acusar. Muitas pessoas acusam as pessoas facilmente quando as pessoas erram. Pilatos sabia que Jesus não era essa pessoa ruim. Jesus estava sendo perseguido pela religião. Hoje em dia, por causa de religião, muitas vidas foram ceifadas, foram mortas no Brasil e no mundo. Teve um homem que muitas pessoas têm o nome desse homem hoje. Eu vou chamar o nome para você saber qual é o nome. Tem um homem que ele inventou a fogueira, queimando inocentes na fogueira. O nome dele era Inácio de Loyola. Ele foi o inquisitor que no século XV ele inventou uma regra que até hoje as pessoas estão praticando. Estão queimando qualquer pessoa que erre, qualquer pessoa que a pessoa não vai na cara. Inácio de Loyola, ele colocou uma visão que qualquer pessoa que tivesse uma mancha no corpo, um sinal de nascença, era considerada uma pessoa bruxa, era considerada uma pessoa do diabo. Já pensou você ser julgado por ter um sinal, uma mancha no seu corpo? Muitas pessoas foram queimadas na fogueira da Santa Inquisição. E, por incrível que pareça, esse homem até hoje ele é chamado de santo protetor da Igreja Católica, Santo Inácio de Loyola. Ele era uma pessoa que não tinha piedade. E milhões de pessoas foram mortas. Milhões e milhares, vamos colocar milhares e milhões, porque muita gente, até hoje em dia, muita gente foi morta em nome de religião. Aqui essas pessoas que diziam acreditar em Deus, eles estavam falsamente acusando Jesus. A gente tem que tomar muito cuidado para a gente ser acusado falsamente por pessoas falsas. O próprio Senhor Jesus, ele disse que isso ia acontecer aos seus discípulos, aos seus seguidores. Em meu nome, ele disse que por causa do meu nome, muitos de vocês serão condenados. Está escrito lá em Mateus 24 e 25. A perseguição ao cristianismo, ao verdadeiro cristão, ela continua em pleno século XXI. Não aparece nos jornais da televisão, mas todos os dias nos países islâmicos, muçulmanos, na China, muitos pastores são mortos. São mortos pela religião. São mortos pelo sistema político. Hoje quem manda no mundo é o sistema político e o sistema religioso. Esta é a realidade que nós estamos passando em pleno século XXI. Hoje você está assistindo uma realidade aí no rádio e na televisão. Muitas pessoas eles estão matando em nome da religião. Muitas pessoas estão guerreando em nome da religião. A prova disso você vê que tem um país chamado Irã, onde lá é o Estado Islâmico. É um país que não tem cristão. A pessoa que se declarar cristã, ela é morta a tiro. Ela é executada. Tanto que nesse período agora da guerra que você está assistindo na televisão, muitas pessoas lá cristãs que não tinham nada a ver com a guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã, muitas pessoas foram declaradas traidoras. Alguém tinha que morrer. E quem morreu foram pessoas que não tinham nada a ver com a história. Eram pessoas que se achavam traidores. Então hoje em dia, em pleno século XXI, ainda existe um genocídio muito grande.
O que Jesus está falando é uma realidade. O meu reino não é deste mundo. E Jesus disse que todo o poder não teria dado para Pilatos se Deus não tivesse. Deus ele liberou, Deus colocou muita gente aí. Muitos políticos tiveram a chance, né, de usar o nome de Deus na frente. Mas muitas vezes as pessoas não usam o nome de Deus para honrar a Deus. Se fosse assim, os Estados Unidos era o país mais abençoado do mundo, porque tem na sua bandeira a palavra escrita na moeda: Deus seja louvado. Mas muitas vezes esse Deus aqui a gente coloca entre parênteses, que muitas pessoas não adoram a Deus, eles não buscam a Deus, eles não glorificam a Deus, eles não exaltam a Deus. As mesmas pessoas que foram curadas por Jesus, aqui nesse capítulo 19 e 20, eles crucificaram Jesus, porque as pessoas preferiram obedecer à religião do judaísmo. Hoje a religião ainda tem um poder muito grande. Aqui no Brasil as pessoas estão descobrindo isso. Tem pessoas fazendo vigílias não para orar a Deus, mas é vigílias políticas, vigílias em favor de políticos, vigílias. Então, por isso que eu estou afirmando para você o que Jesus está dizendo. Hoje tem um poder político. Jesus foi julgado pelo poder político e foi julgado pelo poder religioso. Muitas pessoas hoje, eles julgam as pessoas por essas duas forças que tem ainda na humanidade: o poder político e o poder religioso. Jesus nasceu nesse período, nunca se esqueça disso. Jesus foi obrigado, José e Maria, ir lá para um local onde eles passaram pelo recenseamento. E hoje, dali começa essa visão do cristianismo, do ano 1, 2, 3. Hoje nós estamos em 2025, para você ver que apesar de todos esses anos, o poder político, o poder global ainda domina sobre a raça humana. Hoje quem dirige todo o planeta, todo esse globo, eu acredito que 95% do globo, dos países do mundo, ainda estão debaixo dessa bandeira: o poder político e o poder religioso. Quem está vendo a nossa mensagem pela internet, você está vendo a bandeira do Brasil. Nós aqui do Amazonas, nós temos que usar essa bandeira porque nós pertencemos a um país onde todos os estados têm que colocar essa bandeira aí, ó. Você é obrigado a colocar a bandeira em todas as repartições, porque o estado do Amazonas ele pertence ao Brasil. Existe o poder político e o poder religioso ainda, apesar de muitos dizerem que o estado é laico, mas isso aí é uma história da carochinha. Até em pleno século XXI, a igreja romana ainda impera em muitos lugares do nosso Brasil. Basta você ver uma cruzinha lá em qualquer lugar das assembleias, dos câmaras dos vereadores, você vê um símbolo. Não existe estado laico. Essa é uma filosofia da França que não se colocou ainda hoje na humanidade. As pessoas ainda estão debaixo de religião. Eu vou terminar colocando essa mensagem para você pensar. Por mais que Deus tenha todo o poder e autoridade nos céus e na terra, como você aprende na oração do Pai Nosso, mas no final de contas, quem manda, você está debaixo de um governo político e de um governo religioso. Dificilmente você vai se declarar livre, né? Por mais que na nossa bandeira esteja escrito ordem e progresso, que é apenas uma filosofia da França, dos países que adotaram a democracia, mas na prática você é obrigado a usar uma identidade, você tem um número, o seu CPF é o seu número. Você é uma pessoa que faz parte dos 8 bilhões de pessoas que tem nesse planeta. Queira ou não queira, você tem que ter um nome, você tem que ter um número. As pessoas ainda não estão totalmente entregues na mão de Deus. Você só passa para o lado de Deus realmente quando você morre. Aí você vai ou para o céu ou para o inferno. Eu sou um pregador que eu prego que está na Bíblia, aqui em Lucas 16. Quando uma pessoa morre, ela vai ou para o céu ou para o inferno, conforme Lucas 16. Pense bem na sua vida. Jesus ele não veio nesse mundo para fazer religião.
Jesus veio para salvar e buscar o que estava perdido. Quem são os perdidos? Todas as pessoas que aceitam Jesus como Senhor e Salvador. É momento da prece. Vamos orar nesse momento aqui no grupo, essa mensagem gravada. Aqui está o livro da oração. Vamos continuar orando uns pelos outros. Assim como eu vou orar pelas pessoas que estão com o nome aqui, ó, representando, não vou citar o nome de ninguém, porque Deus conhece o nome das pessoas. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, estamos mais uma vez na Tua presença nesta segunda-feira, na nossa 30ª noite de oração do nosso grupo. Nós oramos uns pelos outros porque não é no nome de uma religião que estamos clamando, é no nome daquele que tem todo o poder e autoridade nos céus e na terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus Todo-Poderoso, toca nas pessoas que mandaram o seu pedido, que estão nos hospitais, que estão nas UTI, na CTI, nos pronto-socorro, nas UPA, nas policlínicas. Pessoas que estão desesperadas, pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão à procura de emprego. Muitos pediram oração por ele e por ela. Pessoas que estão nas igrejas, em vários tipos de igrejas, todas as religiões. Nós oramos aqui porque nós somos interdenominacionais. Aqui nós não levantamos a bandeira de religião. Nós oramos porque Deus é soberano. O nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Abençoa todos que oram conosco no nosso grupo, todos os pastores e pastoras que oram conosco, todas as pessoas que compõem o nosso grupo de oração, que mandaram o seu pedido de oração. Nós estamos numa campanha de oração de fortalecimento espiritual. Chamamos de face a face porque estamos orando face a face ao Deus que é soberano, o Deus que deve ser adorado em espírito e em verdade. Abençoa, meu Deus, cada criatura. Vem ajudar, Senhor. Vem ajudar o teu servo, a tua serva nesta hora, nesse instante. Pai, nós oramos nesse momento por toda a nossa família. Eu oro por todos os meus irmãos. Elane é sua família, Eliane é sua família, Eliette é sua família, Helena é sua família, Jonas é sua família, toda a família Moreira, toda a nossa parentela. Que a mão do Senhor venha sobre nós, venha nos socorrer, venha nos abençoar. Pai, dá-nos uma noite tranquila, sono reparador. Abençoa todos que estão conosco nessa campanha, que amanhã nós possamos continuar na 31ª noite. Pai, nós declaramos a oração da prece poderosa, no poder e autoridade do poderoso nome de Jesus. Amém. Diga amém, diga eu creio, diga eu tomo posse, diga comigo, a vitória já é nossa pelo nome de Jesus. Fique na paz, que Deus abençoe você, uma ótima noite. Fique na paz.